Gostaria de estar lendo com os irmãos o livro de João 14, versículos 16 ao 19. João 14, 16 ao 19. Vou acompanhar aqui no telão. Amém? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Versículo 26. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Só para dar uma lapidada aqui nessa palavra, livro de Atos, capítulo 19, versos 1 ao 2. Atos 19, 1 ao 2. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: não, nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Amém? Podeis se assentar, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, durante a minha vida, durante a minha juventude, durante a minha infância, não foi uma infância, uma juventude muito fácil, porque não vim de uma família evangélica, não vim de uma família cristã. Morava numa casa com minha mãe, mais meus 6 irmãos. Meu pai largou da minha mãe quando eu ainda era bebezinho, né? Tinha acabado de nascer, meu pai separou da minha mãe. Minha mãe teve uma vida muito difícil para cuidar de 7 filhos. Morávamos ali nas favelas de São Vicente, nas palafitas, cortiços. Era uma fase terrível, onde nós só conhecemos a miséria, a fome. Foi terrível, irmãos. A dor da fome, ela é terrível. E naquela infância, naquela juventude, não tínhamos muito sonho, né? Ao contrário de muitos jovens, muitas crianças daquela época, né? Nosso sonho era ter um prato de comida para comer. Era que chegasse na hora do almoço, nós tivéssemos um almoço para comer. Chegasse na hora da janta, que nós tivéssemos uma janta para comer. Mas muitas das vezes não tinha. Porque meus irmãos eram todos jovens, meu pai trabalhava em obra. E geralmente ele pegava os meus irmãos mais velhos para trabalhar com ele. Então, na hora de pagar os funcionários, ele pagava primeiro os funcionários dele. Muitas das vezes deixava para pagar meus irmãos por último. E muitas das vezes não pagava. Então, meus irmãos chegavam sem dinheiro. E muitas noites nós dormimos, muitos dias com fome. Eu e meus irmãos mais novos, eu com 7 anos, um com 9, um com 10. Quase todos os dias nós saímos de casa às 6, 5h30 da manhã, para pegar um carrinho de papelão. O depósito do papelão abria bem cedo. Se nós tivéssemos sorte, nós pegávamos aquele carrinho que era um carrinho geladeira, porque cabia bastante papelão ali. Bastante papelão, bastante reciclagem. Muitas das vezes não tinha, então nós arrastávamos pelas ruas de São Vicente aquele saco de cebola, de batata, e ali a gente recolhia o que a gente podia. Dava para comprar um pãozinho e matar a fome naquele dia. Muitas das vezes, à noite, chorávamos para nossa mãe, pedindo comida. E minha mãe, com lágrimas nos olhos, ela falava: vai dormir, meu filho, que a fome passa. Então essa era a nossa infância, juventude, sem esperança. E eu já tinha muitos amigos que já eram crentes naquela época. E eles sempre falavam de Jesus para mim. Só que eu não conhecia Jesus. Eu só ouvia falar de Jesus na época de Natal, que um certo menino Jesus havia nascido. Só que o que era imposto para nós era o Papai Noel, né? Que era o que dava o presente, que era o que dava a esperança. Mas Jesus sempre estava distante das nossas vidas. Mas os crentes daquelas épocas, os nossos amigos mais jovens, eles sempre entregavam, andavam nas ruas evangelizando, às vezes com a mão cheia de calhamaços de vijetinhos da igreja. E naquela época, sempre me chamava muita atenção, mesmo não conhecendo a Bíblia, mesmo não conhecendo Jesus. Uma frase que vinha naquele bilhetinho saltava aos meus olhos e enchia meu coração de esperança. Quem não lembra daquela foto,
daquela imagem, daquela floresta cheia dos animais, pessoas felizes, animais perto de crianças, não atacavam crianças. Acho que todo mundo já viu essa imagem. E eles entregavam esse folhetinho. E embaixo dessa imagem já vinha um texto da Bíblia que já marcava a minha vida. Livro de João 14, versículo 1. João 14, versículo 1. Versículo 1. 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Não fique triste. Credes em Deus. Credes também em mim. Próximo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar o lugar. Próximo. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse livro me enchia de esperança, esse texto me enchia de esperança, porque existia um lugar maravilhoso, um lugar perfeito, um lugar onde eu seria amado, não aquele lugar de trevas, de dor, de fome, de desesperança. Então, a Bíblia, mesmo se você não estudar ela já fazia parte dos nossos corações. Mas o tempo passa, a gente se rende a Jesus Cristo, a gente convida Jesus Cristo a fazer parte das nossas vidas. E você passa a estudar a Bíblia, você passa a ter um conhecimento a mais da Bíblia. Você passa a ter um conhecimento a mais da Bíblia. E quando você lê o livro de João 14, ele é um livro poderoso porque ele é um livro que fala de esperança. Ele é um livro que fala de esperança. E João 14. E quando você começa a ler a Bíblia, você percebe que a Bíblia ela não foi escrita em ordem cronológica, né? Cada livro é um acontecimento, cada livro é um acontecimento. E quando você começa a ler o livro de João 14, ele caberia facilmente ali após Jesus ter ceado com os discípulos e foi traído. Por quê? Porque o livro de João 14, ele é um livro de despedida. Como assim um livro de despedida? O livro de João 14, ele está se despedindo dos discípulos. E a palavra discípulo, ela quer dizer aluno. E os alunos, eles tinham um professor, eles tinham um mestre, chamado Jesus, o Yeshua, o Mashiach de Israel. Esse era o grande mestre dos discípulos, o seu grande professor. Quem conhece a história de Jesus vai saber que no começo do seu ministério, Jesus só tinha 12 discípulos. Jesus não só tinha 12 discípulos, mas ele tinha centenas de discípulos que o acompanhavam. Coloca para mim o livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares e aonde havia de ir. No livro de Lucas, ele enviou 70 discípulos para evangelizar. 70 discípulos para evangelizar. Essa é a história de Jesus. Quem conhece a história de Jesus vai saber que quando Jesus realizou o seu primeiro milagre, que foi no livro de João, capítulo 2, Jesus ele transforma água e vinho. Então Jesus ele deixa de ser uma pessoa comum e começa a se tornar uma pessoa pública. Seus milagres percorrem as regiões. E o povo de Israel, que estava sob o domínio de Roma, sob o jugo de Roma, ouvem falar de um homem que faz milagres e maravilhas vindo de Deus. Eles ouvem falar do Messias, que traz uma palavra de esperança aos seus corações. Milhares de famílias largaram tudo que tinham, e começaram a seguir Jesus. Teve um tempo que aproximadamente 15 mil pessoas, ou mais, né? Não falo exatamente quantas pessoas, seguiam a Jesus, porque viam nele um pouco de esperança e a luz. Jesus percebe que em meio à multidão, 12 pessoas dessa multidão se destacam. Então esses 12 discípulos começam a acompanhar Jesus ao seu lado. O resto o acompanha de longe. Os 12 andavam ao seu lado, aprenderam com ele, respiravam o mesmo ar que Jesus.
comem e bebem com Jesus, moram junto com Ele. Mesmo Jesus, às vezes, sendo um professor um pouco bravo, porque Jesus diz: se não querem ouvir o que eu falo, o que ele falava era verdade, vão embora. Mas então o grande Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Depois de Jesus ter testado, ensinado, aprovado os 12 discípulos, chegamos ao Evangelho de João 14. Jesus olha para os 12 discípulos, seus 12 alunos, e diz: hoje vocês vão se formar, deixarão de ser alunos para se tornarem mestres, deixarão de aprender para ensinarem, deixarão de andar ao meu lado para que pessoas comecem a andar ao seu lado. O Evangelho de João 14 também é o Evangelho da formatura. Quem aqui não lembra da sua formatura, pulando da 4ª para a 5ª série, da 8ª para o 1º grau, quando você se formou no colegial, quem aqui já se formou na faculdade, vai lembrar dos amigos que fizemos, né? Vai lembrar de toda a trajetória. Quem aqui já não se formou em alguma faculdade, sabe do sacrifício que fez, né? Sabe das coisas que deixou para trás, dos sacrifícios. E se formar é uma honra, é um diploma, é um troféu que você pega. Então Jesus, ele espera que os discípulos fiquem alegres, porque eles estão se formando, deixarão de ser discípulos para serem apóstolos, eles vão ser mestres. Jesus provavelmente disse: vocês passaram com louvores. Mas Jesus olha para os discípulos e espera que eles fiquem alegres. Mas os discípulos estão tristes, cabisbaixos. Então Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes. Vocês se formaram e a hora do aluno tomar o lugar do mestre. Todo mestre quer que seu aluno seja melhor do que ele, em tudo. O pai deseja que o filho seja melhor do que ele também, seja maior do que ele. É assim a lei da vida. A gente quer que o nosso filho tenha mais coisa que nós, a gente quer que o nosso filho seja melhor do que nós. E com Jesus não foi diferente. Espera aí, irmão Eduardo, você está dizendo que Jesus, ele queria que os discípulos fossem melhor do que ele? O próprio Jesus disse isso no Evangelho de João 14. O próprio Jesus disse isso. Espera aí, irmão, que eu dou uma pedida. No Evangelho de João 14. Falar eu não sei, irmãos, mas eu não sei se vocês já pararam para pensar na leitura desse texto, nessas palavras de Jesus. Pois com certeza mexeu com os discípulos. Porque falar que eles seriam maiores que Jesus mexeu com os discípulos, essa mensagem. Porque no próprio Evangelho de João 14, Jesus fala que vocês farão obras maiores do que as minhas. Vocês farão as mesmas obras, mas vocês farão obras maiores do que a minha. Isso deve ter mexido com a mente dos discípulos. Se você parar para analisar esse texto, ele mexe com a nossa imaginação. Eu imagino que na mente dos discípulos começaram a vir as memórias dos milagres que Jesus realizou, e essa palavra que Jesus falou para eles: vocês farão obras maiores do que as minhas. Eu imagino os discípulos lembrando de um certo dia, Jesus, depois de 4 dias que recebe a notícia que um amigo morreu, ele vai ao sepulcro do amigo. O defunto já cheira mal, o defunto está sobre uma caverna. E Jesus dá uma ordem: Lázaro, sai para fora. E aquele defunto de 4 dias, provavelmente podre, porque já cheirava mal, ele sai levitando, vivo. E Jesus disse: vocês farão obras maiores que as minhas. Jesus cura um cego de nascença. E Jesus diz: vocês farão obras maiores que as minhas. Jesus, ele cura um coxo e Jesus diz: vocês farão obras maiores que as minhas. Jesus expulsa demônios. Jesus expulsa um demônio chamado Legião. Mas Jesus diz: vocês farão obras maiores que as minhas. Mas tem um milagre que me arrepia todo, é Jesus olhar para um pecador e dizer: perdoado estão seus pecados.
E Jesus diz: vocês farão obras maiores que as minhas. Glória a Deus. Mesmo depois de ter falado tudo isso, o semblante dos discípulos ainda continuava caído, eles ainda continuavam tristes. Jesus, como que lendo a mente deles, das suas tristezas, Jesus entendeu porque eles estavam tristes. Na memória deles vem quando eles andavam com Jesus, almoçavam, jantavam com Jesus, aprendiam com eles, aprendiam a expulsar demônios com eles, moravam com o Mestre. Certo dia os discípulos pedem para Jesus o ensinar a orar. Eles vão a uma certa igreja de João Batista e veem que os discípulos deles oravam. Então eles pedem a Jesus: nos ensina a orar. E Jesus dá uma resposta para ele: para quê? Se eu estou aqui. Eu vou repetir. Eles pedem para ensinar a orar. Orar é pedir a Deus proteção, orar é pedir a Deus suprimento, orar é pedir a Deus que nos guarde. E Jesus diz: para quê? Se eu estou aqui. É uma maneira de Jesus dizer: enquanto eu estiver com vocês, a fome não chega, a doença não chega, o demônio não chega até vocês, porque eu estou aqui. Jesus, o próprio Deus, estava com eles. Então, Jesus, ele entende porque eles estão tristes, porque os discípulos, eles eram íntimos de Jesus. Então ele entendia a tristeza de Jesus, porque Jesus estaria partindo. E você, se puxar na sua memória, você já perdeu alguém íntimo seu? Alguém da sua faculdade, alguém da sua escola, alguém que já não está mais entre nós, alguém que seja muito íntimo seu, alguém que faz falta para você, que mesmo depois de muito tempo, muitos anos, você ainda sente aquele amor. Esse é o sentimento dos discípulos por Jesus. Eles vão perder alguém que estava muito íntimo deles. Então Jesus, ele entende a sua tristeza. Mas Jesus diz: fiquem tranquilos, eu vou, mas um outro vem. O outro Consolador. Outro Consolador em grego quer dizer alguém igual a mim. Isso quer dizer, ele não vai ser menor do que eu, nem maior do que o Pai. Eu, ele e o Pai somos um. Aleluias. O Pai já veio no Antigo Testamento e ficou com vocês. O próprio Deus ficou entre o povo. E até o livro de Malaquias, o Pai morava com vocês. Mas no livro de Malaquias, Deus Pai retorna aos céus. 400 anos sem Deus se revelar ao seu povo. Começa o Novo Testamento, Deus envia o seu Filho. Então Deus Filho fica 33 anos na terra. Então Jesus diz: o Pai já veio, eu já vim e vou voltar para o Pai. E agora o Pai vai enviar outro Consolador. Eu imagino na mente dos discípulos que eram judeus, e judeus amavam angeologia. E eles devem ter perguntado para Jesus: o Senhor vai enviar Miguel? Gabriel? O Senhor vai enviar um serafim? Um arcanjo? Jesus diz: eu vou enviar o Espírito da verdade. Aleluias. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas vós o conheceis, e ele estará convosco. E se tudo der certo um dia, ele vai deixar de estar convosco para estar dentro de vocês. Jesus, ele faz duas promessas aos discípulos e para nós. A primeira é que ele vai estar ao lado de vocês, tentando conquistar, tentando ser seu amigo, tentando fazer parte da sua vida, tentando te aconselhar para andar junto com vocês. E se vocês atingirem com ele o mesmo nível de intimidade que vocês tiveram comigo, ele vai deixar de estar do lado de vocês para estar
dentro de vocês. Aleluias. O resto da história a gente conhece bem. O restante da Bíblia, Jesus ele vai cear com os discípulos, Jesus é traído, Jesus ele é açoitado, vai para o madeiro, e ele ressuscita, passa 40 dias com os discípulos, e ele faz uma promessa para os discípulos. Ele fala: vocês vão me esperar. Jesus sobe aos céus e ele faz uma promessa aos discípulos, né? Vocês vão me esperar no lugar tal, dia tal, hora tal, e o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Naquela noite de Pentecostes, alguns perseveraram em oração, alguns desistiram, muitos perseveraram em oração. E naquele dia, os céus se abriram, e como um vento impetuoso, o Espírito Santo veio para essa terra de Malicuia. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, ao livro de Atos, livro de Paulo, nós vemos o agir do Espírito Santo. As pessoas foram cheias do Espírito Santo, falavam em línguas conforme o Espírito dava, e era uma festa judaica, uma festa onde reunia pessoas do mundo inteiro. As pessoas viam todas cheias do Espírito Santo e falavam que elas estavam bêbadas, porque faziam acobracias, falavam em línguas estranhas. Mas Pedro se levantou para defender o início da igreja ali. E Pedro falou: eles não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro, que era analfabeto, ele fez um discurso ali, talvez de alguns minutos, um sermão. 3.000 almas se converteram ao Evangelho. A palavra conversão, não foram pessoas que se agraciaram com a palavra, acharam bonitinha a religião. A palavra diz: se converteram. A palavra conversão é mudar de vida, é deixar aquela vida que você tinha para levar uma nova vida. Somente num sermão de Pedro, 3.000 almas se converteram. Algo ou alguém estava em Pedro, porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Nós vemos várias passagens onde a própria sombra de Pedro curava as pessoas que estavam enfermas. O próprio apóstolo Paulo, num certo culto, eram muitos enfermos, muitos doentes, ele não dava conta de impor as mãos, e ele jogava lenços, e onde caía o lenço, pessoas caíam endemoniadas e pessoas eram curadas. O poder do Espírito Santo de Deus. Paulo, quando o maior missionário que já teve no Evangelho, quando ele entra em Atenas, na Grécia, nós sabemos que a Grécia naquela época era um país totalmente idólatra. A Grécia dos maiores filósofos, Aristóteles, Platão, era o povo mais sábio do mundo, povo pensador. Até hoje se estuda esses filósofos. Povo sábio, um povo que cultuava a beleza. Até hoje em dia se fala um deus grego, uma deusa grega, porque eles cultuavam a beleza. Então era um povo sábio, bonito, um povo rico, um próprio povo que tinha seu próprio Deus, sua própria religião. Eles tinham seu próprio céu, o Monte Olimpo. Então eles tinham seus próprios deuses, Zeus, Artemis, Diana. Eles cultuavam Marte. Todos eles eram deus dos gregos. E pregar para esse tipo de pessoa, eles não aceitam, porque eles têm o próprio Deus deles, eles têm a própria religião deles, eles eram ricos, eles eram abastados, eles eram inteligentes. Mas Paulo tinha uma coisa diferente nele. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus precisava de um homem corajoso daquele para levar a palavra dele. Então Paulo foi responsável por mudar a religião de um país. Transformou a religião em mito. O que era a religião dos gregos hoje virou mitologia. Porque Deus precisava de um homem cheio do Espírito Santo como Paulo para mudar essa idolatria que existia na Grécia. O Espírito Santo, ele é representado por algumas figuras. O Espírito Santo, ele é representado pelo vento, porque assim como o vento, ele esparrama.
O Espírito Santo, ele é representado pelo fogo, porque aqui, assim como o fogo, ele purifica. O Espírito Santo é representado pelo azeite, porque assim como o azeite, ele separa e consagra. O Espírito Santo é representado pela água, porque assim como a água, ele limpa. O Espírito Santo, ele não é só um alimento, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é o próprio Deus que está entre nós. Às vezes eu fico no quintal de casa, apago as luzes, um dia sem nuvens, e fico olhando as estrelas e fico falando: Deus, onde você está? Mas Deus, ele está ao nosso lado. Ao nosso lado. O Espírito Santo é Deus também. E se você tiver intimidade com Ele, Ele vai deixar de estar do seu lado, vai estar dentro de você. Aquela palavra que nós escutamos na Santa Ceia aqui, que o pastor falava do Espírito Santo, ela mexeu demais comigo, né? Porque é o Espírito Santo que vai te convencer do pecado. É Ele que vai te dizer onde tu deves andar. Se você estiver indo para um lugar que não se deve andar, Ele vai te falar: não vá. Se for uma amizade que vai te prejudicar, o Espírito Santo vai te tocar. Não vai com essa pessoa, não faça amizade com ela. E você diz assim: algo falou comigo para eu não ir. O Espírito Santo ele já está andando com você. Se você procurar ter intimidade com Ele, Ele vai habitar dentro de você. Você vai ver como a sua vida vai ser melhor daqui para frente. Você vai fazer coisas que agradam a Deus e vai deixar de fazer coisas que desagradam a Deus. O que nos separa do Espírito Santo habitar em nós é o pecado. O pastor falou aqui no último culto: o pecado nos separa de Deus. Mas o Espírito Santo é o que nos separa, é o que nos convence do pecado. O Pai já veio, o Filho já veio, o Pai enviou o Consolador. Mas vai chegar um tempo em que procurarão a palavra e não acharão. Procurarão a palavra de Deus e não acharão. O Espírito Santo vai ser retirado desta terra, porque o tempo dele vai passar também. Então faça essa intimidade com o Espírito Santo. Procura Ele. Deixa Ele fazer parte da sua vida. Deixa Ele fazer parte do seu ministério. Deixe que Ele controle a sua vida. Eu queria fazer uma dinâmica aqui, só para não ficar aqui nas minhas palavras. Eu não sei se a Helene está por aí. Ela está aqui? Vem amor, vem fazer essa. Vem me ajudar. Consegue tirar aqui? Pode ir. Consegue tirar aqui? Vou fazer uma dinâmica aqui, só para não ficar nas minhas palavras, para você entender um pouco mais de tudo isso que eu falei. O Espírito Santo anda com a gente, Espírito Santo habita em nós. Vem aqui, amor. Põe a mão aqui na minha cintura. Jesus diz: eu rogarei ao Pai para que Ele envie o Consolador, o outro Consolador. Põe a mão assim. E a palavra diz que Ele vai andar ao lado de vocês. Ele vai tentar fazer amizade com vocês. Ele vai tentar ser íntimo de vocês. Ele vai tentar conquistar vocês. Vamos lá. Tem que ser certinho agora, hein? Um pé, o outro. Um pé, no outro. Um pé, no outro. Um pé. Quando vocês estiverem na caminhada de vocês, no revés da vida de vocês, nas dificuldades, nas lutas, assim como a Helene disse aqui, as adversidades que ela passou, você não vai estar sozinho. Alguém vai estar ao seu lado. Vamos lá. Vamos lá. Um passo do outro. Um passo do outro. E ele disse: se vocês forem amigos deles, convidarem eles para fazer parte da sua vida, abrirem o coração para Ele, Ele vai deixar de estar do lado de vocês para estar dentro de vocês.
A partir do momento em que vocês tiverem intimidade com eles. Todas as vezes, quando Ele habitar dentro de vocês, todas as vezes que vocês orarem pelos seus filhos, orarem por um amigo, orarem por alguma pessoa enferma, e vocês impuserem as suas mãos, não são só suas mãos que vão, a dele vai primeiro. A palavra diz que onde pisares a planta do seu pé, tomarás posse. Agora. E quando você pisar, não é o seu pé que pisa, o dele pisa primeiro. Aleluias. Obrigado. Deus te abençoe. Esse é o Espírito Santo de Deus. Ele possa fazer parte das suas vidas. Que Ele possa estar com vocês, designando o seu caminhar, para onde você deve andar, para onde você deve caminhar. Os jovens de hoje, o inimigo está muito astuto. O Espírito Santo de Deus, Ele vai caminhar junto com vocês. Amém, irmãos? Aleluias. Gostaria que a igreja ficasse de pé, que você tenha recebido essa palavra no coração. O Espírito Santo faça parte da sua vida. Você tem que desejar que Ele faça. Ele está ao seu lado. Você tem que desejar que Ele esteja dentro de vocês. Ele se faz presente hoje aqui. Basta você abrir o seu coração para que Ele habite dentro de você, para que você possa tomar as decisões certas na sua vida conjugal, no seu trabalho, no seu ministério, em todas as áreas da sua vida. O Matias vai estar tocando um louvor aqui. Se você sentir no coração de vir até a frente, receber uma oração, pedir para o Espírito Santo fazer parte da sua vida, fique à vontade, meus irmãos. Fique à vontade, Deus te abençoe. Espírito Santo de Deus, faça parte das nossas vidas. Aleluias. Se sentir à vontade, venha até a frente, receber uma oração. Aleluias.